que este dia seja um dia de vitórias, seja um dia de bênçãos em nossas vidas. Prazer, eu sou o pastor Donizete Diniz. Várias e várias vezes queremos ajudar. Vemos um irmão caído e lá vamos nós ajudar a se levantar. O conhecido, o irmão, o parente próximo ou não, precisando de ajuda e outra vez queremos fazer algo para ajudar. Pronto, a pessoa está em pé, agora limpo e pronto. A maior parte de todos os que ajudamos nunca mais voltará nem para agradecer. Lembra-se de Jesus na passagem de Lucas 17, de 11 até 19, Jesus no seu caminho rumo a Jerusalém, passando por Samaria. Jesus é um peregrino e utiliza a estrada para fazer um grande milagre. Neste momento da caminhada, 10 leprosos se aproximaram e pediram para serem curados. Não fazemos ideia do que significava na época ser leproso, excluído, marginalizado, debochado, tendo que abandonar a casa, amigos e até suas famílias. Segundo a lei da pureza, os leprosos deviam andar nas ruas com roupa rasgada, cabelos desarrumados, gritando impuro, impuro, para que todos fossem se afastando deles. Muitos judeus entendiam que isso era um castigo de Deus. Atendendo o pedido dos leprosos, Jesus pede para que os doentes se coloquem a caminho do sacerdote de Jerusalém. Era ele quem deveria dar o veredito da cura. Os leprosos foram ainda cheios de lepra. Nenhum deles duvidou da cura, mas sim acreditaram na possibilidade da cura antes mesmo de serem curados. O Evangelho conta que o caminho de todos ficaram bons e apenas um deles voltou para agradecer a Jesus. Este que voltou era samaritano, estrangeiro, desdenhado pela cultura e religião judaica. Estou querendo dizer com isso que muitos ajudaremos. Glórias a Deus que o Senhor tem nos dado a possibilidade de ajudar alguém, mas poucos voltarão para agradecer a ajuda, o empenho, a mão amiga na hora da necessidade. A falta de consideração transforma aos poucos as pessoas queridas em pessoas conhecidas e depois em estranhos, mas mesmo assim, faça o que for possível. O Senhor tudo vê e sabe reconhecer. Deus conhece os nossos pensamentos e é poderoso para nos abençoar. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Jó, no seu capítulo 42, versículo 2, e diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Portanto, fique em paz. O Senhor fará que nunca tenha que precisar de homem, mas sim que você tenha maior abastança que os teus celeiros não possam comportar. Colega, ele não é amigo. Jesus tinha muitos além dos 12 que compartilhavam a palavra, porém somente os 12 estavam com ele. 3 dos 12 caminhavam lado a lado com o Senhor, mas somente um encostava a cabeça no ombro dele. A Bíblia diz no livro de Salmos 37, 1 até 3, e relata a nossa realidade. Vamos começar pela primeira palavra, confiança. Muitas pessoas dizem confiar em Deus e acreditar que Ele reserva o melhor para nós. No entanto, são poucos aqueles que conseguem ter a crença nisto e também as pratica. Muitos recorrem a Deus para pedir ajuda, sem nem mesmo acreditar nas obras dele. Recorrem por desespero, mas não têm a fé nas suas mudanças, o que não vai adiantar de muito. A segunda palavra é deleitar. Enquanto a confiança em Deus se trata do conhecimento e na crença em seus efeitos, o deleito é o prazer, a satisfação espiritual em ter Deus no coração e de colocar em prática os seus mandamentos. A terceira palavra é entrega. A entrega está muito relacionada à primeira palavra, confiança, porque se existe confiança em Cristo, a entrega de sua vida, do seu caminho para Ele, é algo natural. Quem tem a capacidade de entregar a sua vida a Deus e confiar no que Ele reserva para a sua vida, é uma pessoa realizada. As duas últimas palavras, descansar e esperar, podem ser explicadas em conjunto por serem consequência da prática das 3 palavras anteriores. Quando se confia em Deus, se deleita e se entrega a sua vida a Ele. O descanso espiritual e a espera em suas ações são as próximas etapas deste processo, ocorrendo de forma muito natural e tranquila. Vamos aqui, Salmos 37, 1 a 3, e diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze bem, e habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. A nossa confiança no Senhor é a nossa maior garantia de que receberemos o melhor da parte do Senhor. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos no poder de Deus e não nos problemas. Deus quer nos levar a enfrentarmos todas as situações junto com Ele. Ele quer nos ajudar.
Os homens, com suas atitudes, procuram te deixar para baixo, entristecidos, mas não podemos andar o tempo todo chateados com pessoas ingratas. Quando Deus nos diz que subiremos como asas, está querendo nos ensinar uma nova maneira de olhar para situações de cima, passando sobre os nossos desafios. Muitas vezes colocamos nossa atenção demasiadamente nos problemas e nos esquecemos de subir ao nível daquele que pode nos ajudar e nos sustentar, que é Jesus Cristo. Você tem colocado seu foco nas situações ou em Deus? Se precisar, mude seu foco hoje. Não fique com o seu olhar preso aos problemas e nas dificuldades, mas olhe para Jesus, pois Ele lhe estenderá a mão para lhe ajudar. Em Isaías, no seu capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Nós somos imagem e semelhança de Deus, portanto, nós devemos nos amar. E como ajudar alguém se antes não ajudar a nós mesmos? A Bíblia diz que é apropriado e até necessário ter certa medida de amor próprio. Esse tipo de amor inclui cuidar de si mesmo, se respeitar, se banhar, se limpar, reconhecer os seus valores. A Bíblia diz que devemos colocar o amor próprio no devido lugar e não ficar pensando só em nós mesmos, que o nosso amor próprio está baseado no valor que Deus nos dá. Jesus, quando perguntado pelos fariseus sobre qual era o maior mandamento da lei, foi taxativo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Você encontra ali no livro de Mateus, no seu capítulo 22, nos versículos 37 e 38. E com isso, Jesus recordava o chamado do ser humano sobre a terra. Este foi o chamado não para gozar dos prazeres, acumular riquezas ou ser elevado aos olhos do mundo, mas tão somente para amar a Deus e cumprir com a sua vontade, de modo que se pode dizer, com referência à parábola da figueira estéril, o homem que não vive para Deus está ocupando inutilmente esta terra. O segundo mandamento acrescentou ainda Jesus. O segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não insista com quem não se esforça para te ver. Muitas vezes o Senhor afasta de nós algumas pessoas para não servir de tropeço em nossa jornada de fé. O Senhor, Ele nos ama e Ele diz para que nós amemos o nosso próximo, mas Ele não diz para que andemos junto com as pessoas que nos fazem mal. A inveja é muito ruim e traz grandes malefícios, principalmente quando o invejoso faz parte dos nossos amigos e também familiares. Mas podemos amenizar esses problemas afastando pessoas invejosas e negativas das nossas vidas. E quando nós falamos de nossos projetos com pessoas negativas e invejosas, estamos alimentando o mal. Mas quando evitamos de falar sobre os nossos projetos e conquistas, fazemos um bem para nós mesmos. Perseverança, persistência e força de vontade é o que precisamos para combater um mal que corrói o coração de inúmeras pessoas. Por isso, mais uma vez, vamos orar contra o pior sentimento existente nos seres humanos. Que nós venhamos pedir com muita fé que o amor e o poder de Jesus nos afaste de toda a inveja. Trata-se de um sentimento tão destrutivo e maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre pessoas. Encontramos em Tiago, no seu capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: onde há inveja, há ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. São inúmeras as pessoas que sofrem com inveja. Alguns sofrem por serem constantemente invejados e outras pessoas sofrem por terem consciência de que há algo muito ruim nelas mesmas, o que é sentir inveja, mas mesmo assim elas não têm fé suficiente para orar e pedir para o Senhor afastar isso dela, e isso causa um mal sem controle. Não dê poder às outras pessoas para dar palpite em sua vida, e isto vai evitar que você faça inimigos, vai evitar que você se entristeça e vai também trazer um benefício muito grande. Você vai prosperar. Por quê? Porque você vai acabar crescendo. Buscar um conselho com os teus pastores e líderes é sempre bom, principalmente com aqueles que têm uma vida com regras e um conhecimento da palavra do Senhor. O bom conselho é sempre proveitoso.
Porém, isso não dá direito de ninguém se meter e dar palpites na tua vida. Não devemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe de sua própria casa, causa e dor. Uma coisa é você pensar que está no caminho certo. Outra coisa é pensar que você é o único certo e que somente existe o seu caminho. A palavra do Senhor, em 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12, diz: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Em outras palavras, que cuidem da sua própria vida. E, meu irmão, você não deve muito se preocupar com o que dizem a teu respeito, mas se preocupe com aquilo que Deus tem contigo. O medo do homem quase sempre termina com o julgamento sobre os outros, porque nós começamos a supor que conhecemos as motivações, pensamentos, caráter e até mesmo a intenção de outras pessoas. Alguém esquece de responder um e-mail, então você presume que não é uma prioridade, que a pessoa é egoísta. Acontece que ela estava de férias, ou então a irmã estava muito ocupada, cuidando do seu trabalho, cuidando dos seus interesses. E isso acaba acontecendo, passa o tempo e nós acabamos esquecendo muitas vezes de responder. Você passa por alguém lá no corredor e a pessoa não acena, então você deduz que aquela pessoa não gosta de você ou que ela é mal educada. Acontece que a pessoa não viu, a pessoa naquele momento estava pensando, estava com o pensamento voltado aos problemas. Você não sabe o que muitas vezes está acontecendo na vida daquela pessoa. E por aí vai. Existe um equilíbrio que é bíblico entre viver de modo agradável a Deus e ao mesmo tempo não ser inconveniente diante dos homens. Muitos cristãos saem por aí batendo com a Bíblia na cabeça das pessoas, expondo todos os seus erros, até receberem o troco, que geralmente vem com uma força total. Aí saem orgulhosos de estarem sendo perseguidos, pois se lembra da passagem que diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que é a passagem que se encontra ali no segundo livro de Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 12. A questão é que esse tipo de perseguição não veio por desejarem viver piedosamente, mas por terem sido brutos, inconvenientes e ofensivos em suas abordagens. O apóstolo Pedro escreveu sobre o cuidado que devemos ter para não darmos motivo para os incrédulos falarem mal de nós. E está escrito assim em 2 Pedro, no seu capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abasterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como se de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando algum incrédulo criticar o nosso mau proceder, aí nós devemos ficar preocupados e nós devemos corrigir os nossos passos, porque se um incrédulo é capaz de enxergar em nós algo que cause escândalo, é porque o nosso andar está até pior do que aqueles que não temem a Deus. Não se esqueça, consultores são contratados para encontrar defeito nas empresas e ajudá-las a corrigir. Se formos acusados justamente, nossa reação deve ser reconhecer os nossos erros e deixá-los. Devemos também nos retratar para com aqueles que se sentiram ofendidos, porque o Senhor, Ele é com nossas vidas e Deus tem muito para nos abençoar. E muitas pessoas, irmãos, têm os olhos somente voltados para as coisas ruins e procuram sempre falar da nossa vida. Nós temos que ser espelho, devemos refletir o Espírito Santo que faz morada em nós. Vamos juntos estar fazendo uma oração. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, ó Pai, todos os dias estar, meu Deus, fazendo a Tua vontade, andando, Senhor Jesus, nos Teus caminhos, Senhor, fazendo o Teu querer. E que nós possamos, ó Deus querido, verdadeiramente, ó Pai, ser espelhos, ó Deus querido, para aquelas pessoas, meu Pai, que estão perdidas, aquelas pessoas que estão, Senhor, neste mundo tenebroso, muitas vezes, Senhor, nas garras do inimigo. E que nós possamos, Senhor, ser a luz junto aos nossos amigos, ó Pai. E que aquelas pessoas, meu Deus, Senhor, que não professam a mesma fé que nós, sintam o desejo de Te conhecer por nós, vendo, Senhor Jesus, as nossas atitudes, vendo, meu Deus, aquilo que fazemos de bom. Nós não podemos, ó Pai querido, esperar os agradecimentos, ó Deus, no homem, mas sim, meu Deus, aguardar, Senhor, tudo
aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado e fique com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.